Quando o povo não decide, mas acredita que decide, isso não é democracia, é controle. Se a corrupção fosse apenas um desvio moral, ela seria combatida como exceção. Mas quando ela atravessa governos, partidos, ideologias e décadas, talvez não seja a exceção. Talvez seja o próprio método de funcionamento do poder. No Brasil, a democracia convive com um paradoxo permanente. Enquanto o discurso público fala em ética, transparência e renovação, os mesmos nomes, os mesmos grupos e as mesmas estruturas continuam orbitando o centro do poder e dos escândalos. A Operação Lava Jato revelou um sistema de corrupção que envolvia a Petrobras, grandes empreiteiras, partidos políticos e líderes, que a população acreditava ser de diferentes espectros ideológicos. Lula, Dilma Rousseff, Michel Temer, Aécio Neves, Eduardo Cunha, Renan Calheiros, José Dirceu, Antônio Pallotti e muitos outros nomes passaram a frequentar investigações, delações, denúncias e manchetes. Durante alguns anos, a narrativa dominante foi a de que o sistema finalmente estava sendo exposto. Mas o sistema não caiu. Ele se reorganizou. Decisões posteriores do Supremo Tribunal Federal mudaram o rumo da Lava Jato. Entendimentos jurídicos foram revistos, condenações anuladas, processos reavaliados. Lula, que havia sido condenado em instâncias inferiores, recuperou seus direitos políticos e voltou ao centro do jogo eleitoral. Há quem diga que a justiça estaria sendo feita. Há quem diga que era o nome necessário para reorganizar o sistema. O discurso mudou. O que antes era chamado de combate à corrupção passou a ser descrito por setores políticos e jurídicos como abuso de poder e irregularidades processuais. A questão deixou de ser apenas jurídica. Ela se tornou simbólica. Se figuras centrais de escândalos retornam ao poder com apoio institucional, o que isso diz sobre a democracia? Em 2016, o impeachment de Dilma Rousseff revelou outro aspecto da lógica política brasileira. Formalmente, o processo foi fundamentado em questões fiscais. Politicamente, ele mostrou a fragilidade das alianças e a rapidez com que adversários se transformam em aliados e aliados podem se transformar em adversários, conforme a conveniência. Michel Temer, vice de Dilma, assumiu a presidência com o apoio de forças que haviam sido oposição ao governo petista. Pouco depois, Temer também se tornaria alvo de denúncias e investigações. A mensagem era clara: na política brasileira, ninguém está fora do sistema. Ou, ao menos, quase ninguém. Alguns não saem do sistema. Apenas mudam de lugar dentro dele. Uma das imagens mais emblemáticas dessa lógica apareceu de forma explícita. Lula e Geraldo Alckmin, antigos adversários históricos, tornaram-se aliados na mesma chapa presidencial. Durante décadas, Alckmin foi um dos principais nomes do PSDB, partido que se apresentou como alternativa ao PT. Lula, líder histórico do PT, foi o principal adversário político do tucanato. O que antes parecia irreconciliável tornou-se politicamente conveniente. A rivalidade ideológica foi substituída pela necessidade estratégica. Avaliando friamente, ambos teriam traído suas bases ideológicas. Curiosamente, essa mudança não afetou a imagem de Lula, mas cobrou um preço político de Alckmin. Na democracia real, princípios são negociáveis. O que não é negociável é a permanência no poder. Enquanto isso, novos escândalos surgem. Debates recentes envolvendo o INSS levantaram suspeitas sobre irregularidades, falhas administrativas, disputas internas e interesses políticos na gestão de benefícios sociais. Questionamentos sobre fraudes, contratos e influência política voltaram ao centro do debate público. Ao mesmo tempo, controvérsias envolvendo instituições financeiras, como o caso do Banco Master, reacenderam discussões sobre a relação entre bancos, Estado e poder político. Em um país onde o sistema financeiro e o sistema político se entrelaçam, cada crise levanta a mesma pergunta:
onde termina o interesse público e onde começa o interesse de grupos. Os nomes nem sempre mudam. Alguns atores parecem protagonizar a história da corrupção brasileira. O que muda são escândalos, que se atualizam. Mas o padrão permanece. A democracia promete alternância de poder. Mas o Brasil vive muitas vezes a alternância das mesmas elites. Talvez nem seja a alternância de elites. Talvez seja apenas a troca do gerente das mesmas elites. Quando o Partido dos Trabalhadores está no governo, escândalos ganham novas dimensões. Foi assim no Mensalão. Foi assim na Lava Jato. É assim em debates atuais sobre gestão pública, estatais e programas sociais. Isso não significa que a corrupção seja exclusividade de um partido. Significa que, quando o poder se concentra, o sistema se expande. A diferença não está na ideologia, está na escala. Nesse cenário, o Supremo Tribunal Federal se torna peça-chave. Ministros do STF passaram a influenciar diretamente o destino de investigações, a validade de provas, o alcance de operações policiais e o futuro político de lideranças nacionais. Decisões monocráticas, interpretações constitucionais e mudanças de jurisprudência passaram a redefinir o jogo político. Quando o judiciário decide quem pode ou não ser julgado, quem pode ou não concorrer, quem pode ou não ser investigado, a democracia entra em um novo território. Quem controla o poder quando o próprio controlador se torna parte do jogo? Enquanto isso, a sociedade se divide em torcidas ideológicas. Direita contra esquerda, bolsonaristas contra petistas, conservadores contra progressistas. Mas, acima do conflito público, o sistema se ajusta. Antigos inimigos se tornam aliados. Antigos discursos são abandonados. E antigos escândalos são relativizados. Bolsonaro, que se apresentou como símbolo do combate ao sistema, também enfrentou acusações, controvérsias e investigações. A mídia, que o atacou, também foi acusada por seus apoiadores de seletividade e manipulação. No fim, a polarização talvez sirva ao sistema. Enquanto o povo briga, o sistema negocia. A corrupção, nesse contexto, não é apenas um crime, é uma linguagem. Uma linguagem falada por políticos, empresários, partidos, tribunais e instituições. A democracia, que deveria ser o antídoto contra esse sistema, muitas vezes se transforma em seu instrumento de legitimação. O cidadão vota acreditando que está mudando o país. Mas como acreditar nisso, se o eleitor continua dando votos aos mesmos que já foram desmascarados? O país continua sendo administrado pelas mesmas estruturas. Talvez o problema nunca tenha sido apenas quem governa. Talvez o problema seja quem nunca deixa de governar. E esses só se mantêm no poder porque o povo permite, porque o povo continua elegendo seus representantes. Se antigos adversários se unem, se velhos nomes retornam, se escândalos se repetem e se decisões judiciais redefinem a política, então a pergunta não é quem está no poder. A pergunta é: o poder realmente muda de mãos ou apenas muda de rosto? Reflita.